Bom dia, pessoal, tudo bom? Leandro Ati falando aqui com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que se interessaram pelo projeto e que de alguma maneira não conseguem participar das reuniões por causa do conflito de horários, mas a gente tem hoje a tecnologia que pode auxiliar a gente desse tipo de problema, né? Então, nós estamos aqui para poder falar sobre esse projeto de cooperativa de contabilidade. Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo eu vou tentar fazer com que ele seja mais breve possível e mais esclarecedor possível com relação àquilo que eu visualizei como um projeto de cooperativa de trabalho de profissionais de contabilidade, ok? Então, desde já eu agradeço e vamos aqui a uma breve apresentação que eu tenho que pode tentar esclarecer um pouco dessa minha ideia, né? Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês entenderem mais ou menos o contexto no qual eu acabei vislumbrando esse projeto de cooperativa de contabilidade aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Leandro Ati, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Estácio de Sá, me formei no ano de 2017, fiz o exame de suficiência, passei, tenho meu CRC ativo, mas nunca atuei de fato como contador. Porque eu fui oriundo do varejo, sou originário do varejo. Eu trabalhei durante muitos anos no varejo, de moda especificamente, e resolvi mudar de áreas e resolvi fazer contabilidade para poder trocar de profissão. Uma profissão que eu sempre considerei, julguei digna e que sempre gostei, desde quando eu estudei administração, tive contato com a contabilidade, gostei e resolvi trilhar por esses caminhos. E aí, ao passar no mestrado em administração da UF, eu sou mestrando atualmente em administração na UF, eu tive contato com outras formas de organização, porque na nossa formação de contador, a gente é muito engessado com relação àquilo que o mercado demanda para a gente. Isso é, nós nos formamos contadores para trabalhar numa empresa, de repente de médio, grande porte, é o que mais se ensinou, no caso, na minha época que eu me formei, logo ali, e a gente não tem acesso, não tem conhecimento a outras modalidades de organização que podem ser promissoras. E eu tive acesso ao material de cooperativismo numa disciplina de economia solidária. A base dessa disciplina é dizer que nem sempre você sozinho vai atingir todos os seus objetivos, certo? Então, o cooperativismo ele é basicamente isso. Eu apresentei alguns seminários sobre cooperativa de trabalho, onde eu pude me aprofundar um pouco. Não sou expert em cooperativa de trabalho, mas pude me aprofundar um pouco no tema. E resolvi trazer isso para a contabilidade. Vi que esse modelo de cooperativa de trabalho, ela pode sim dar muito certo para profissionais contadores. Nós temos aí algumas cooperativas de renome, por exemplo, a Unimed é uma cooperativa de médicos, e todos conhecem, né? Então, a cooperativa de trabalho na área médica, dentre outras cooperativas que existem, que a gente vai ver exemplos aqui, certo? Então, eu observei a cooperativa como solução para nós e nós vamos entender agora o porquê, da minha visão, o porquê que eu acho que a cooperativa pode ser uma solução para os que estão interessados em ser contadores de fato e não apenas se formar em contabilidade e atuar no escritório de contabilidade como auxiliar, assistente de contabilidade e outras coisas nesse sentido, ser contador de fato, o engrandecimento profissional, atuar numa frente diferenciada, um nível de organização diferenciado e buscar prosperar dentro desse projeto, ok? Então vamos lá. Primeiramente, é importante que a gente observe, a gente tente observar, como você, como nós enxergamos o mercado de trabalho de contabilidade no Rio de Janeiro hoje. A gente, contadores, profissionais de contabilidade, nós temos acesso ao mercado, né? Nós estamos aí no mercado, olhando para lá, olhando para cá, vendo as vagas, vendo as melhores oportunidades, e é importante fazer essa reflexão, né? Foi em cima dessa reflexão que eu comecei a
vê que o mercado de contabilidade pode ser um mercado um pouco cruel para o profissional recém-formado, para o contador, que tem todos os direitos e características para exercer a profissão de contabilidade, ok? Então, a gente tem a expansão do mercado de contabilidade, a gente tem também esse conceito, essa vertente, que é a contabilidade 4.0, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de contabilidade 4.0. Uma breve explicação aqui do que é a contabilidade 4.0 esse termo 4.0 ele é próprio da quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, né? Nós tivemos 4 revoluções industriais até agora, e que trouxe a tecnologia da informação para dentro das profissões. Hoje, um contador não é mais aquele guarda-livros. Ele é um profissional que ele tem que se especializar na área de tecnologia, de ciência de dados, tecnologia de informações. Então, por isso, o mercado da contabilidade está sendo considerado um mercado extremamente promissor para profissionais que dominam a tecnologia. Então, a gente vê, inclusive, modelos de contabilidade 100% online é fruto dessa tecnologia, né? Fruto dessa contabilidade 4.0. Aí nós temos um cenário que é um cenário que eu observo também, depende da observação de cada um de vocês, que é muitos contadores se formam e poucos exercem de fato a profissão de contador. Eu fico extremamente chateado com isso, porque você vai, como eu, por exemplo, eu paguei minha faculdade integralmente, né? Você vai, se forma nas ciências contábeis, você aprende uma série de coisas, você começa lá aprendendo sobre as partidas dobradas, depois você aprende sobre os lançamentos contábeis lá, as demonstrações, análise das demonstrações, consolidação de balanço, impairment, depreciação, enfim, estoque. A gente aprende muito na contabilidade, na sala de aula, mas a gente pouco exerce. É muito provável que a gente não venha a exercer essa contabilidade que a gente aprende quando vai para o mercado de trabalho. Isso gera o subaproveitamento do conhecimento do profissional de contabilidade. O que eu também falo na minha dissertação do mestrado é que isso gera um empobrecimento de alguma forma. A gente pouco aplica aquilo que a gente aprendeu na contabilidade, na sala de aula, no nosso dia a dia, nas empresas, né? E isso acaba gerando um círculo de empobrecimento. A gente fica parado ali no mesmo lugar da profissão, a gente não cresce, enfim. Também tem a questão da pouca possibilidade de crescimento no mercado. Também não é fruto de estudo da minha parte, é fruto de observação, é fruto de conversa com outras pessoas. O que geralmente acontece com um profissional de contabilidade, com um contador assim que ele se forma? Ele se forma contador, CRC ativo, aí vai lá no vagasdesse.com aí, e aí você vai ter lá as competências de um profissional de contabilidade. Isso pode estar acontecendo com outras profissões, é claro, mas a gente está falando especificamente de contabilidade. As competências que são necessárias para a vaga: CRC ativo, 2 anos de mercado, domínio de PIS/COFINS, substituição tributária, uma série de coisas. Eu preciso de tudo isso para atuar aqui. Será que o conhecimento que eu já tenho não é suficiente? Enfim, eu percebo, a minha percepção é de que a gente se forma em ciências contábeis, vai para uma vaga de auxiliar de contabilidade ou assistente de contabilidade, faz alguns lançamentos, ou DP, ou fiscal, faz uma ou outra coisinha ali, emissão de nota, mas a gente não usa o nosso conhecimento de contador de fato nessa vaga que a gente exerce, ok? Então eu vejo o subaproveitamento do profissional de contabilidade. Nessa área a gente é muito subaproveitado. Então fica a pergunta: seria o modelo cooperativo uma solução para algum desses entraves? Esses entraves foram poucos entraves que eu trouxe,
mas foram alguns que me serviram para poder fazer uma espécie de introdução a esse assunto, né? E eu me perguntei, olha, depois de tudo que eu aprendi sobre cooperativa, seria a cooperativa uma solução para lidar com esses problemas da classe contábil? Aí a gente vai ver. Então, uma cooperativa é uma lei antiga, né, de antes da Constituição Federal, a Lei 5.764 de 71, né, no seu artigo 4º, ela fala o seguinte: as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituída para prestar serviço aos seus associados, distribuindo-se de maneira, distinguindo-se das demais sociedades. Ou seja, são sociedades de pessoas, somos nós que formamos, com forma e natureza jurídica própria, ou seja, não é uma limitada, não é uma SA, é uma cooperativa, uma forma própria, natureza jurídica própria, de natureza civil, né, regida pelo Código Civil, não sujeitas à falência. Por quê? Porque uma empresa você pode entrar em falência, uma cooperativa você simplesmente vai fazer dissolução da cooperativa, pegando os prejuízos e distribuindo, as sobras e distribuindo, e acabou. Ali acabou a nossa... Ou seja, não é sujeita à falência. Constituída para servir aos associados, ou seja, ela é própria para servir os próprios que aderem à sociedade e distinguindo-se das demais sociedades. Então aqui eu vou te citar um exemplo. Por exemplo, vamos supor uma cooperativa veicular. A gente tem algumas aí, vocês devem conhecer, né? Uma cooperativa veicular. No modelo cooperativo, como é que isso funciona? Qual é a finalidade da cooperativa? A gente vai se juntar para poder cobrir vamos supor que todos são profissionais de trânsito, então a gente tem uma cooperativa veicular porque em algum momento a gente está no trânsito, pode sofrer um acidente, pode quebrar o carro, enfim. Então nós nos reunimos e nós fazemos um cálculo atuário ali dizendo, vamos supor que 10% dos associados aqui, dos cooperados, tenham um sinistro com carro e esses 10% tenham valor X. A gente vai se cotizar entre nós para poder cobrir esses 10% de sinistro. Basicamente é isso a finalidade de uma cooperativa, certo? Mas não é só aí que a gente para. Esse é o modelo de cooperativa básico. Aqui a gente vai falar de uma cooperativa de trabalho, especificamente. Então ela é regida por uma lei mais moderna, que é a Lei 12.690, 19 de julho de 2012, que na letra da lei está escrito lá, considera-se cooperativa de trabalho sociedades constituídas por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborais ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obter melhor qualificação, renda, situação econômica e condições gerais de trabalho. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Ela é um pouco diferente do modelo de cooperativa normal. Ela é parecida nos princípios, nas suas finalidades, mas ela é um pouco diferente. Considera-se cooperativa de trabalho sociedade constituída por trabalhadores para exercer suas atividades laborais ou profissionais. Ponto. Exercício de suas atividades laborais ou profissionais, uma cooperativa de trabalho, ou seja, ela vai ser constituída única e exclusivamente para exercício daquela atividade. Por exemplo, uma cooperativa de engenheiros não vai poder fazer venda de produto, enfim, vai fazer serviços relacionados à engenharia, como a Unimed, é uma cooperativa de médicos, ela presta serviços relacionados à parte médica, à parte clínica, enfim, eu não entendo, não conheço muito bem, mas eu sei que é basicamente isso. E nós, como profissionais de contabilidade, vamos exercer a profissão, o trabalho de contador nessa cooperativa de trabalho de profissionais de contabilidade, certo? Com proveito comum. Proveito comum é o chamariz dessa cooperativa de trabalho. O que seria o proveito comum? Vamos supor que numa cooperativa de carpinteiros, por exemplo, existe uma pessoa que faz muito bem a cadeira, que é o objeto de comercialização. Mas existe outro que cuida melhor de uma outra parte do processo da cadeira.
Evidentemente que o valor agregado da cadeira de um cooperado é maior do que desse processo, apesar desse processo também ser importante. O que é esse aproveitamento comum, né? Esse proveito comum? Na hora de vender a cadeira, não é porque o cara que fez a cadeira, o marceneiro que fez a cadeira, vai receber mais do que o outro que cuidou de uma outra parte do processo. Porque o proveito é comum. A gente vai entender um pouco mais ali na frente quando a gente falar da distribuição da renda numa cooperativa, né? Mas o proveito comum quer dizer o quê? É, não é porque ele fez a maior parte do processo da cadeira ou o processo mais importante da produção da cadeira que ele vai receber mais, tá? Todos vão receber de maneira comum. Então a gente pode tentar de repente imaginar um cenário disso para a nossa contabilidade, né? Proveito comum, autonomia e autogestão são princípios da cooperativa, ok? Autonomia é que nós temos total autonomia sobre sobre a cooperativa, os cooperados, a sua cooperativa. A gente tem autonomia para fazer absolutamente o que a gente quiser que esteja dentro dos limites da lei. E autogestão é que nós não temos um modelo a seguir. Nós podemos, sim, gerir o nosso trabalho de acordo com que a gente tenha um melhor aproveitamento desse trabalho que a gente executa, certo? Ou seja, autogestão para obter a melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Qualificação, ou seja, a gente pode se organizar, fazer a autogestão para que a gente possa melhorar processos internos, nos tornarmos profissionais melhores. Renda, prestar um serviço melhor aos nossos clientes, então aumentar a nossa renda. Situação socioeconômica, deliberar sobre o salário que a gente ganha. A gente vai ver que não pode ganhar dentro de uma cooperativa menos do que o piso salarial da categoria. Então, por consequência, eu entendo que cada contador que venha aderir ao processo vai ganhar o piso de contador, certo? A gente vai ter que se auto-organizar em gestão para que isso aconteça. Melhorar a situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Essa condição geral de trabalho também é algo que, se a gente for pensar, você se forma contador. Eu gosto de usar uma analogia, porque eu tenho uma colega que se formou psicóloga e ela falou, olha, eu me formei psicóloga, peguei o registro de psicóloga, montei um quartinho ali, uma salinha, comecei a atender e estou ganhando dinheiro. E tá lá, tá ganhando dinheiro dela. Para nós contadores não é assim, justamente por aquela parte lá que a gente viu da contabilidade 4.0. Para nós contadores, a gente precisa se formar em contabilidade e pegar o registro, certo? Bom, primeiro passo. Agora, a gente precisa de repente alugar uma sala, assim como ela fez também, mas a gente precisa de sistema de contabilidade. A gente precisa de gente para poder operar. Precisamos de mão de obra, sim. Dificilmente você consegue escalar o teu negócio de contabilidade se você não tiver gente trabalhando para você. Isso é uma percepção que eu tenho, tá? Ou seja, você precisa de sistema, ou seja, aí cada um que se forma contador, vamos supor que eu e mais 3 nos formamos aqui na turma. Aí eu vou ter que alugar a sala, ele vai ter que alugar a sala, ela vai ter que alugar a sala. Aí eu vou ter que contratar assistente, ela vai ter que contratar assistente, ele vai ter que contratar assistente. Eu vou ter que contratar um sistema, ela vai ter que contratar um sistema. A cooperativa mata tudo isso, porque ela busca situação socioeconômica e condições gerais de trabalho para todos. Ou seja, nós poderíamos, nesse modelo cooperativo, ter um sistema para operar para todos. Entende? Nós poderíamos ter uma mão de obra. A gente vai falar um pouco sobre a questão da mão de obra numa cooperativa, que vocês vão ver o tamanho da vantagem que eu vejo dentro de uma cooperativa, que a gente não precisa necessariamente ter mão de obra. Nós não somos considerados trabalhadores, então a gente não recolhe alguns tributos, enfim, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Então isso é uma cooperativa de trabalho. Eu vou colocar um vídeo aqui. Esse vídeo que eu vou passar, ele vai explicar um pouco, vai dar uma noção, basicamente, do que pode ser uma cooperativa de trabalho, ok?
O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um modelo socioeconômico que une desenvolvimento ao bem-estar social e que está transformando a economia do país porque acredita que o progresso só faz sentido quando vem acompanhado de equilíbrio, justiça e compromisso com o futuro das próximas gerações. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 296 mil funcionários trabalhando para atender mais de 10 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 33 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque o setor tem princípios que são aplicados na prática. São eles: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica dos associados, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade. Para fomentar o desenvolvimento do cooperativismo junto ao governo, órgãos públicos, legislativo, empresas privadas e sociedade civil organizada, nasceu a Organização das Cooperativas Brasileiras. A OCB é um centro de inteligência estratégica, responsável pela promoção e defesa do sistema cooperativista em todas as instâncias políticas e institucionais no Brasil e no exterior. Ela integra um sistema que é composto pela Confederação Nacional das Cooperativas, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, além de 26 organizações estaduais e uma localizada no Distrito Federal. A OCB oferece produtos e serviços estratégicos para o setor, cadastro e registro do cooperativismo, para promover a integração e defender as particularidades do segmento, coordenação da representação institucional e articulação política, para garantir a sustentabilidade do movimento. Apoio às organizações estaduais, para criar soluções sob medida para a realidade de cada estado. Consultoria contábil, jurídica e tributária para orientar e capacitar as cooperativas e mostrar à sociedade os diferenciais do setor. Inteligência comercial, para buscar novas oportunidades de negócios e agregar mais profissionalismo e qualidade às cooperativas. Programa Nacional de Conformidade, para padronizar as boas práticas de gestão e ampliar o espaço das cooperativas. Carbono Cooperativo, para proteger os recursos naturais e gerar negócios a partir do resgate de créditos de carbono. Cooper Jovem, para inserir o cooperativismo nas escolas brasileiras. Esse programa conta com o apoio direto do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. É assim, de mãos dadas com a cooperação, que a Organização das Cooperativas Brasileiras trabalha. Afinal, a OCB tem a certeza de que o cooperativismo é o caminho para um futuro mais ético, sustentável e com desenvolvimento econômico e social. Sistema OCB. Você participa. Todos crescem. Voltando aqui, pessoal, uma parte importante sobre a cooperativa, o que difere a cooperativa de outras empresas nos moldes tradicionais. São os seus princípios, ok? E nos princípios, os princípios de cooperativa me chamaram muita atenção mesmo. Então a gente, por exemplo, tem a adesão livre e voluntária. Não é possível você forçar alguém a estar numa cooperativa.
Não é possível você forçar alguém a permanecer numa cooperativa. Uma vez que você é convencido de que a cooperativa é o melhor para você, você vai lá e adere à cooperativa. Em algum momento, se você perceber que a cooperativa não está dando certo para você, você vai lá simplesmente sai da cooperativa, certo? Não existe adesão sem ser voluntária. Não existe esse firmamento que é feito como uma empresa limitada, por exemplo, para você sair, você tem que fazer distrato social e você tem que ir no cartório e fazer tudo. Não, na cooperativa não é assim que funciona. Adesão voluntária, você entra é cooperado, você sai e deixa de ser cooperado. Isso é princípio. Gestão democrática, bem diferente do lugar que você trabalha, certamente. O lugar que você trabalha, você pode ter alguma voz ativa, mas a palavra final é do teu chefe, entende? Então você pode ter certeza sobre um processo, certeza sobre algo que está sendo feito de errado, enfim. Mas no final das contas, quem vai deliberar, quem vai dizer, deliberar não, né? Porque não é deliberação, mas quem vai dizer, a cartada final, quem vai assumir a responsabilidade é teu chefe. Na gestão democrática não é assim. Todos os membros têm voz ativa e direito a voto. Ou seja, se a gente tiver que decidir alguma coisa de importância, e daqui vem a autogestão também do negócio, a gente vai deliberar em assembleia. E todos os cooperados têm direito a voto. E assim a gente vai tocando a autogestão do negócio. É um modelo de gestão horizontal. Não tem chefia. Se o chefe quiser e a maioria disser que não, é não. O chefe vai ter que, de repente, ter um poder de convencimento, enfim, né? Se tiver uma chefia, porque estudando as organizações, a gente vai ver que existem organizações que funcionam com esse formato horizontal e que dão super certo. Então a gente tem participação econômica dos membros. Todos contribuem para a formação do capital. Essa aqui é a parte que talvez seja a parte mais crítica, porque quando a gente fala de participação econômica dos membros, a gente fala de meter a mão no bolso. Para você ser um cooperado, para você fazer essa adesão, você precisa participar do capital da cooperativa, certo? E o que é participar do capital da cooperativa? Vai ser estabelecida uma cota mínima em assembleia. Vamos supor que a gente consiga fazer uma cooperativa já com capital inicial de R$10.000, por exemplo. Para uma pessoa aderir à cooperativa, a gente vai deliberar em assembleia qual vai ser o mínimo necessário de aporte para a pessoa entrar. Por quê? A pessoa entrando nesse aporte, ela vai participar de uma espécie de rateio dos resultados. O que a gente chama de sobra ou lucro ou prejuízo, né? Na cooperativa a gente vai ver isso depois, que na cooperativa o termo lucro não é muito utilizado. Sobra, ela vai ser repartida entre o percentual das cotas, ou seja, o rateio. Então, a participação dos membros, a participação econômica dos membros, ela é um princípio da cooperativa, ok? A autonomia e independência. A gente já viu ali antes que ela tem, isso é princípio também, isso não pode ser retirado de maneira nenhuma, tem poder de autogestão e auto-organização. Somos nós que de forma democrática vamos dizer o que é melhor para a nossa cooperativa. Somos nós contadores que vamos sentar, fazer uma assembleia e deliberar. Olha, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Aí eu vou levantar lá e vou falar, olha, eu não acho que isso aqui é assim. Aí vai vir a outra maioria e vai dizer, não, você está equivocado, isso aqui é assim. Serei voto vencido e a gente vai prosseguir no projeto da maioria, por isso gestão democrática de fato. Educação e formação. Educação, formação e informação. A cooperativa busca aprimorar os seus cooperados. Essa parte aqui, de verdade, é o que é a menina dos olhos para mim. É o que me encheu muito
porque eu de alguma forma vejo esse projeto como um projeto ambicioso. Eu vejo esse projeto como mais, quando eu vi que a educação, a formação e informação é princípio da cooperativa, eu fui buscar saber sobre isso e a cooperativa ela quer aprimorar os seus cooperados, ela quer capacitar. Então, nós podemos futuramente criar um modelo de educação que seja um modelo padrão. E eu estou dizendo isso não é por ser ambicioso, é por acreditar que talvez a nossa formação possa ser impactada de verdade por esse modelo cooperativo. Nós podemos, no futuro, talvez seja um vislumbre, esteja muito além da nossa possibilidade agora, mas não, no futuro a gente pode pensar em fazer uma universidade interna da cooperativa, em ter canais de capacitação, em trazer gente para treinamento. Isso é princípio da cooperativa. Pensar em educação como uma forma de renda para a cooperativa. Entende? Isso é mais para o futuro, mas está dentro do princípio, está dentro da minha visão, porque eu acho que pode dar certo, tá? É intercooperação. A cooperativa ganha mais força quando atua em conjunto com outras cooperativas. A intercooperação vai ser para a gente uma vantagem competitiva, porque as cooperativas elas atuam, elas têm essa rede de atuação para se auxiliarem. Então, muitas cooperativas que hoje tomam serviços de contabilidade de empresas que têm a contabilidade como seu objeto de exploração ali, né? Exploração econômica que eu digo, elas vão buscar a cooperativa por se entender por finalidade e por intercooperação também. Depois a gente vai ver também que a cooperativa ela tem umas vantagens também com o poder público, né? Em outra ocasião, não está aqui nessa apresentação. E tem interesse pelas comunidades. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade. Nós vamos trabalhar pela classe dos contadores do Rio de Janeiro. O que é comum na nossa cooperativa, então a gente vai chamar de comunidade, é a classe dos profissionais de contabilidade do estado do Rio de Janeiro. A gente vai começar como um embrião de projeto. Eu não sei aonde isso pode chegar. Eu acredito que pelo aquilo que eu desejo, isso pode chegar muito longe. Mas eu quero realmente, de fato, tenho como missão, de fato, poder fazer algo maior para contadores que, de repente, estão desamparados na sua profissão, porque assim como eu se formaram, tentaram montar uma empresa, viram que sozinho não é a melhor forma e vamos e tem que correr por outro lado, tem que fazer por outro. Enfim. Ou seja, é necessário, e é o que eu enxergo, olhar para a classe contábil como comunidade para que a gente possa se ajudar entre comunidades. A gente já faz muito isso, nós contadores, a gente se auxilia. E por que não fazer isso dentro de um corpo estruturado para isso? E por que não receber por fazer isso? E por que não elevar o nome da classe por fazer isso? Compreende? Então, é uma das coisas que eu enxergo. Formação, educação e informação e interesse pela comunidade da contabilidade é o que me trouxe, de fato, a acreditar nesse projeto. Ok? A gente tem uma hierarquia de leis que fazem com que a gente possa ter mais base jurídica, né, para falar de contabilidade, né, que é a Constituição Federal, no seu artigo 5º, a gente tem depois a lei específica de cooperativa, a lei 5.764, né, e a gente tem a lei de cooperativa de trabalho, especificamente, que é a lei 12.690 de 2012. Então, se a gente buscar, né, só tem aqui, estava até lendo a lei de cooperativa de trabalho ontem, se a gente buscar um entendimento sobre a lei de cooperativa de trabalho, a gente vai conseguir entender todas as outras, né?
A Constituição Federal ela diz que está autorizado cooperativa. Essa aqui ela dá regras gerais de uma cooperativa como pode atuar, como deve atuar, e a lei de cooperativa de trabalho, porque existem diversos tipos de cooperativa, né? Existe cooperativa de crédito, a cooperativa de produção, existem diversos tipos de cooperativa que a gente já viu no vídeo. E a cooperativa de trabalho, especificamente, é regida por essa lei de 2012, ou seja, é recente, talvez, eu considero recente, né? Então, talvez por isso não exista ainda interesse por isso, porque a gente está engessado em um modelo que não é muito divulgado e que eu só tive acesso por participar de um ambiente privilegiado, que seria a sala de aula do mestrado da UF, ok? A gente vai entrar agora, na minha visão, nas vantagens de instituir uma cooperativa, certo? Não são todas as vantagens que eu coloquei nessa apresentação. Aqui eu coloquei as principais. Eventuais lucros ou sobras da operação são divididos entre todos. Todos os cooperados. Não importa o que você faça, se você está simplesmente ali fazendo o seu serviço de lançamentos contábeis, ou se você está fazendo, de fato, o serviço de uma análise, uma consultoria mais específica para um cliente, um trabalho mais duro, no final das contas, o resultado da operação é distribuído para todos, certo? Ou seja, se a gente ganhar, se a cooperativa ganhar, todos ganham. Também, se a cooperativa perder, todos perdem. É assim que funciona, é a regra do jogo. Ou seja, é necessário, e é o que eu enxergo, olhar para a classe contábil como comunidade para que a gente possa se ajudar entre comunidades. A gente já faz muito isso. Nós contadores, a gente se auxilia. E por que não fazer isso dentro de um corpo estruturado para isso? E por que não receber por fazer isso? E por que não elevar o nome da classe por fazer isso? Compreende? Então, é uma das coisas que eu enxergo. Formação, educação e informação e interesse pela comunidade da contabilidade é o que me trouxe de fato a acreditar nesse projeto, ok? A gente tem uma hierarquia de leis que fazem com que a gente possa ter mais base jurídica, né? Para falar de contabilidade, né, que é a Constituição Federal, no seu artigo 5º, a gente tem depois a lei específica de cooperativa, a lei 5.764, né, e a gente tem a lei de cooperativa de trabalho, especificamente, que é a lei 12.690 de 2012. Então, se a gente buscar, né, só tem aqui... Estava até lendo a lei de cooperativa de trabalho ontem. Se a gente buscar um entendimento sobre a lei de cooperativa de trabalho, a gente vai conseguir entender todas as outras, né? A Constituição Federal ela diz que está autorizado cooperativa. Essa aqui ela dá regras gerais de uma cooperativa como pode atuar, como deve atuar, e a lei de cooperativa de trabalho, porque existem diversos tipos de cooperativa, né? Existe cooperativa de crédito, a cooperativa de produção, existem diversos tipos de cooperativa que a gente já viu no vídeo, e a cooperativa de trabalho, especificamente, é regida por essa lei de 2012, ou seja, é recente, talvez, eu considero recente, né? Então, talvez por isso não exista ainda interesse por isso, porque a gente está engessado em um modelo que não é muito divulgado e que eu só tive acesso por participar de um ambiente privilegiado, que seria a sala de aula do mestrado da UF, ok? A gente vai entrar agora, na minha visão, nas vantagens de instituir uma cooperativa, certo? Não são todas as vantagens que eu coloquei nessa apresentação. Aqui eu coloquei as principais. Eventuais lucros ou sobras da operação são divididos entre todos.
todos os cooperados. Não importa o que você faça, se você está simplesmente ali fazendo o seu serviço de lançamentos contábeis, ou se você está fazendo, de fato, o serviço de uma análise, uma consultoria mais específica para um cliente, um trabalho mais duro, no final das contas, o resultado da operação é distribuído para todos, certo? Ou seja, se a gente ganhar, se a cooperativa ganhar, todos ganham. Também, se a cooperativa perder, todos perdem. É assim que funciona, é a regra do jogo. O trabalho dos cooperados não gera vínculo empregatício. O que isso quer dizer? Aquilo que é duro para nós que precisamos, nós contadores, que precisamos operar na nossa função, que é a folha de pagamento, é contratação de pessoal, ela não precisa existir numa cooperativa. Não é que é proibida, ela não precisa existir numa cooperativa, certo? A cooperativa, nós cooperados, nós não somos empregados da empresa. Nós vamos lá, nós vamos atuar, nós temos uma regra específica de atuação que está ali na lei das cooperativas de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma delas é que você não pode ganhar menos do que o piso, então se você entrar para atuar como contador, você tem que ganhar lá o piso de contador, assim, especificamente. Você não pode trabalhar mais de 44 horas semanais, tudo isso está aqui dentro. Mas você não tem vínculo empregatício. Isso é uma vantagem competitiva absurda para a gente, que a gente vai conseguir se organizar de forma a atender bem o nosso cliente, a gente não vai ter desvantagens de gastos com pessoal. Isso vai possibilitar a gente brigar preço quando for possível ou ter mais retorno em cima do nosso trabalho, certo? E tudo isso gera uma organização de trabalho que possibilita competição no mercado. Enquanto o empresário contábil, ele lá, empresário, dono da empresa, precisa contratar 2 auxiliares, um assistente, ou 3 auxiliares, um assistente, um analista, isso vai onerando e vai aumentando o preço do trabalho deles. Nós vamos trazer cooperados para dentro da cooperativa, e esses cooperados, obviamente, que ele vai fazer, de repente, aumentar o corpo de clientes, né, o corpo de clientes, e não necessariamente o aumento de cooperados vai aumentar vínculo empregatício, dando para a gente vantagem na hora de competir, na hora de brigar preço, certo? Óbvio que ninguém está falando de prostituição profissional aqui. Nós vamos montar uma estrutura que vai buscar competitividade, mas também que vai buscar dignidade, né? Acho que o projeto ele visa a dignidade do profissional acima de tudo. Nós temos aqui sistemas que podem auxiliar a gente nessa nossa missão de aprimorar esse nosso trabalho. E se a gente buscar o conhecimento com eles, buscar a atenção deles, eu acho que a gente vai ser bem atendido no nosso projeto, porque o nosso projeto é um projeto ambicioso e promissor. A gente tem as organizações das cooperativas brasileiras, que é o órgão máximo que, com a criação da cooperativa de trabalho, foi instituído, acho que cooperativa de trabalho foi instituída essa organização das cooperativas brasileiras, a Confederação Nacional das Cooperativas, o Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativa e a Unicopaz, União das Organizações de Cooperativas Solidárias. Ou seja, nós temos aonde recorrer para poder buscar o melhor dessa organização. Por quê? Porque o entendimento do legislador é de que esse tipo de organização ele é justamente para favorecer e para fazer crescer. Porque entende aquilo que está escrito no primeiro slide. A gente sozinho não é nada. Nós juntos, a gente pode sim se organizar, tocar um trabalho e ser competitivo no mercado, ok? Então o legislador compreendeu isso, colocou órgãos à nossa disposição para que a gente possa buscar o entendimento e conhecimento com eles. Aqui tem um outro vídeo
que vocês vão ter um exemplo de uma cooperativa funcionando. Óbvio que uma cooperativa de produção ela é diferente de uma cooperativa de serviço, como é o nosso caso. Mas uma cooperativa de sucesso funcionando. Talvez inspire vocês. Bom, estamos de volta e você vai ver agora uma história brilhante do cooperativismo paranaense. Aos 54 anos, a Cooperativa Cativa de Londrina realiza a Assembleia Geral e os seus associados aprovam a incorporação da Confepar. Pela primeira vez, uma cooperativa singular incorpora a Cooperativa Central, da qual fazia parte. Fundada em 1964, a Cativa, tradicional cooperativa agroindustrial de Londrina, realizou um dos maiores negócios nos seus 54 anos de atividades. Incorporou a Confepar Agroindustrial, Cooperativa Central, e dessa forma se torna a primeira cooperativa singular do Paraná em volume de captação de leite. Previsão de 20 milhões de litros por mês, que serão industrializados e comercializados pela própria cooperativa. Um grupo de pessoas se une e, com tantas dificuldades no setor, chega e faz acontecer o que aconteceu hoje, uma singular incorporar uma central. Isso deve ficar no nosso estado, deve ser histórico, vai ficar para a história, porque você vê uma singular que em 2007 ela praticamente foi para leilão, é que os grupos de cooperados não deixaram, e eu, quando assumi a cooperativa em 2010, nós tínhamos 480 cooperados desanimados, produção de leite baixa, e nós fizemos um trabalho junto com o nosso cooperado, levando o cooperativismo na frente de tudo, e depois de 8 anos nós temos 21 lojas agropecuárias, 9 mil cooperados, e acabamos de comprar uma central, a Central Confepar. Um negócio que não para por aí. Com um plano de meta ambicioso, a Cativa espera chegar em 2019 com grande expansão industrial e criação de mais empregos. Lançar mais produtos. Primeiro eu quero vender o nosso produto para depois eu trazer o produto para dentro de casa. Não adianta nada você trazer e não ter quem compra. E sem dizer a parcerias que nós estamos fazendo com o Norte, Nordeste. Nós já estamos mandando leite em pó para o Pará, para todo o Nordeste, entramos agora na região do Maranhão. Então, quer dizer, nós estamos andando esse Brasil para poder levar o nosso produto. Por isso que nós acreditamos tanto no nosso crescimento e nós vamos crescer muito. A meta da Cativa é chegar agora, em 2019, com 80% da capacidade dela. Hoje nós estamos com 45% a 50% da sua capacidade industrial, que passa de 2 milhões de litros de leite. Em 2019, o nosso planejamento é focado em estar com 80% da capacidade da nossa indústria cheia, trabalhando a todo vapor. Representando 30% das mulheres associadas da cooperativa atualmente, a vice-presidente da cooperativa acredita num futuro de muito trabalho nessa nova fase da Cativa. Esse cenário hoje, ele é a realização de um sonho, né? Um sonho da cooperativa, dos cooperados, e também é um cenário agora de muito trabalho e muita dedicação nossa, de todos os cooperados, para que a gente dê certo, para que essa nova etapa dê certo na vida da cooperativa. Dos 9.345 cooperados espalhados pelos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, mais de 900 estiveram presentes na Assembleia Geral, que anunciou e aprovou a incorporação histórica da Confepar pela Cativa. Para eles, um negócio que fortalece a relação cooperativa e cooperado e dá perspectivas de bons negócios, tanto para a indústria como para o produtor. Para a gente que tirou leite 50 anos e esse pessoal que vai estar na atividade do leite hoje, eu acho que a melhor coisa que a Cativa fez adquirir a Confepar. Por quê que eu falo que é a melhor coisa? Em vez de duas, uma só vai apoiar o produtor em medicamento, em ração, em assistência. Então vai agregar muito mais litro de leite e eu acho que vai ser muito bom para o produtor, pela assistência que a Cativa hoje vai dar para o produtor. Nós, como os cooperados, como produtores, quando se vê a central, a Cativa, né, no caso, crescendo, obviamente nós vamos ter também mais renda ou melhorias naquilo que a gente está lá na propriedade, né? Quando maior, melhor, né? Para nós cooperados é muito melhor isso. Eu me sinto muito orgulhoso porque a gente é produtor de leite e a gente vê que só tem a melhorar o produtor. Sinto muito fortalecido no geral, como produtor, como orgulho de passar essa mensagem para os demais produtores, né?
da região e em todo o Vale. Para o presidente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, uma nova história se inicia para a Cativa. Uma nova história de sucesso, uma nova história resultado de uns 3 anos de trabalho. A Cativa hoje representa a união de 7 cooperativas, inclusive uma delas a Central. Então foi difícil chegar onde nós chegamos, mas esse é o primeiro passo. Hoje, com esses milhares de produtores que estavam aqui, nós temos que fazer um trabalho de organização no campo, onde o produtor tenha mais oportunidade de investir na qualidade do leite, investir na produção, se organizar melhor, e a Cativa tem todas essas condições para fazer. Então, o sistema OCEPAR está, desde o início, todo esse esforço, porque isso vai valer a pena para o produtor. Que história bacana, hein, Sérgio? Muito bacana. Olha, Rosi, um exemplo de como funciona o conceito cooperativista exercido na sua essência. Todos os associados com quem eu falei estavam realizados e emocionados com o negócio e se sentindo importantes, aprovando a incorporação da Confepar pela Cativa. E por isso eles todos são responsáveis pelo sucesso do negócio. E sucesso aí para vocês da Cativa. Bom, aqui a gente chega ao final. Eu espero não ter sido muito maçante. Eu fiz aqui o que eu podia dentro das minhas condições para poder passar para vocês. Óbvio que se você puder assistir a reunião, a gente pode tirar dúvidas, a gente pode falar um pouco mais sobre o projeto pessoalmente. Mas eu quero agradecer a todos vocês que gostaram do projeto, que acreditaram no projeto, que pelo menos quiseram entender um pouco sobre o projeto. E eu quero deixar aqui uma frase, né, que diz que o todo é maior do que a soma das partes. Isso é o que eu acredito quando se tratam de 2 pessoas operando em um propósito. Essas 2 pessoas são mais do que 2. Quando se tratam de 5, 7, 10, 30 pessoas organizadas operando num propósito, o todo é maior do que a soma das partes. Não são só essas pessoas atuando, existe um conjunto de competências maiores. E eu estou disposto de verdade a conversar um pouco mais. Óbvio que eu precisei ser o mais rápido possível. Tem mais vantagens numa cooperativa, em se organizar dessa forma. Se quiser, eu gravo um outro vídeo falando só sobre as vantagens. Eu vou particionando esses vídeos para a gente poder ter um melhor entendimento. E se ficou alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição de vocês para a gente poder conversar, para a gente poder marcar um bate-papo. Não precisa necessariamente ser uma reunião, pode ser numa ligação. Eu estou à disposição de vocês. É um projeto que eu acredito, é um projeto que eu tomei esse projeto como propósito, e é um projeto que ele pode elevar de verdade a nossa classe, ok? Então, muito obrigado a todos, espero que gostem.